Hoje, no quadro Entre Fatos e Invenções, nós vamos contar a história do homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas. Algumas histórias eram em silêncio antes de começar. Vinheta, Vênus. Há histórias que parecem exageros e outras invenções. E algumas são tão prováveis que, mesmo sendo verdadeiras, a história de hoje está exatamente neste lugar delicado, entre o fato documentado e o espanto absoluto, porque ela fala de um homem que esteve em Hiroshima no dia que o mundo mudou, e 3 dias depois sobreviveu novamente em Nagasaki. O nome dele era Tsutomu Yamaguchi. Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Era manhã cedo em Hiroshima. O céu estava limpo, calor do verão japonês começava a subir devagar. Tsutomu Yamaguchi tinha 29 anos. Era engenheiro e estava na cidade longe de casa. Naquele dia, ele se preparava para voltar para Nagasaki. Já havia resolvido quase tudo, só faltava um detalhe. Ele havia esquecido um documento importante lá no alojamento. E por isso, apenas por isso, que decidiu voltar alguns quarteirões. Às 8h15, quando ele olhou para o céu, viu algo que nunca tinha visto antes. Um brilho branco intenso, como se o sol tivesse descido até a altura dos olhos. E Yamaguchi teve tempo apenas de se jogar no chão. Então veio o som e depois o vento. A explosão não foi apenas barulho, foi pressão, foi luz, foi o ar sendo empurrado com violência. Yamaguchi foi lançado longe. Seus tímpanos romperam, seu rosto, seus braços foram queimados. O mundo ao redor simplesmente desapareceu. Quando ele conseguiu se levantar, Hiroshima já não era Hiroshima. Prédios haviam sumido, pessoas vagavam em silêncio, cobertas de cinza. Algumas chamavam por ajuda, outras não diziam nada. As sombras gravadas nas paredes. Passou a noite em um abrigo improvisado, ferido, queimado, sem entender exatamente o que tinha acontecido, mas estava vivo. No dia seguinte, mesmo ferido, Yamaguchi fez o improvável. Ele encontrou um trem que ainda funcionava e voltou para casa, em Nagasaki. Sua esposa mal o reconheceu. Ele estava todo enfaixado, com queimaduras visíveis, fraco demais para ficar em pé por muito tempo. No entanto, em 9 de agosto de 1945, apenas 3 dias depois, ele decidiu ir ao trabalho. Precisava explicar sua ausência. Nagasaki. 9 de agosto de 1945. No escritório, enquanto falava com seus superiores, Yamaguchi tentou explicar o que tinha acontecido. Que apenas uma bomba havia destruído Hiroshima inteira. Parecia impossível. E então, o céu novamente brilhou. Outro clarão, outra explosão. Às 11h02, outra bomba atômica caiu. Dessa vez, Yamaguchi estava dentro de um prédio, o que o ajudou a proteger parcialmente. Mesmo assim, Nagasaki foi devastada. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Sobreviver não é o fim. Tsutomu Yamaguchi viveu até os 93 anos. Sofreu com problemas de saúde relacionados à radiação. Viu amigos morrerem, viu o mundo seguir adiante. Durante muito tempo, ele quase não falou sobre o que viveu, mas nos últimos anos de sua vida, decidiu contar sua história. Não para ser lembrado como um milagre, nem como exceção. Ele dizia que não desejava a ninguém as consequências de sobreviver a uma bomba atômica, porque sobreviver não significava sair ileso. Entre o fato e o silêncio, Tsutomu Yamaguchi não pediu para estar em Hiroshima nem em Nagasaki. Ele apenas estava no lugar errado, em 2 lugares impossíveis. Sua história é real, documentada e reconhecida pelo Japão. E ainda assim soa como invenção, porque talvez algumas histórias sejam grandes demais para caber
facilmente na nossa compreensão. E assim termina a história do homem que sobreviveu 2 vezes ao fim do mundo. Uma história real, mas que muito bem poderia ter nascido como uma lenda. Às vezes a realidade gosta de desafiar o que acreditamos não ser possível. A gente se encontra na próxima história, porque entre fatos e história, algumas verdades só sobrevivem quando são contadas.